Seu nome? Foi de verdade. É Heinz Schlesinger, vulgo Henrique Martins. Por favor, seus antepassados, seus avós. Eu me lembro muito mal dos meus avós. Acima deles, nenhum, porque eu vim como refugiado para o Brasil em 1933, época em que começou o nazismo. Então, dos meus parentes mais próximos, eu não me lembro de nenhum, além de pai, mãe, um tio e uma tia também refugiada. Aí não posso dizer mais nada sobre ninguém, simplesmente porque não os conheci. Até que gostaria de ter conhecido, né? Data e local de nascimento. 28 de agosto de 1933, Berlim, Alemanha. Não tenho culpa, mas é verdade. Como foi a sua primeira infância? A minha primeira infância, como filho de refugiados aqui no Brasil, eu não posso dizer que foi medonha, seria mentira. Também não cheguei a passar fome junto com os meus pais. Mas não foi uma coisa muito amena, muito agradável, muito simpática. Aliás, não é muito simpática de ser lembrada ainda. Mas não foi trágica. Não foi boa, mas não foi trágica. Nome e profissão dos seus pais. A mãe, Louise Schlesinger, sempre foi do lar, com exceção da época que veio ao Brasil. Ela chegou a ter uma loja de confecções femininas. O pai, Kurt Schlesinger, ele era costureiro. Tinha uma série de ateliês em Berlim, Alemanha. Quando perdeu tudo, veio para o Brasil e recomeçou do zero como costureiro, empregado. Ofício esse que eu acabei aprendendo. Fale um pouco mais de seu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi exatamente na oficina de costura do meu pai como aprendiz. Eu estudava Colégio Ipiranga, Ateneu Brasil, Colégio Bandeirantes. Nunca fui um bom aluno, nunca me sobressaí na escola. Aliás, eu me sobressaí alguns dias quando eu era flagrado pescando, cabulando aula no lago do Ibirapuera. Aí eu me sobressaía, todo mundo ficava olhando para mim de castigo. Aí, como a nossa vida era muito sofrida, e eu via aquele sofrimento dos meus pais, e eu também, e esse é o motivo principal, ansiava por ter um dinheirinho no bolso, dinheiro esse que eu só conseguiria através de um trabalho qualquer. Meu pai um dia chegou e disse: se você repetir de ano de novo, eu te tiro na escola e você vai trabalhar comigo. Era só isso que eu queria. Eu não precisei fazer muita força para ser reprovado. Mas eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheirinho no bolso. Este foi o meu primeiro trabalho. Depois só teve mais um, que eu fui para a televisão. Só tive 2 trabalhos na vida. Seu primeiro dinheiro nesse trabalho, lembra-se? Lembro. Eu ganhava 30, não sei o que, por semana. 30 mil réis, centavos, cruzeiros velhos, novos, escudos, não lembro mais do que era. Mas aí puxando pela memória, eu acabei me lembrando do que é que eu fiz com o meu primeiro salário. A loja da minha mãe era no térreo. O subsolo era destinado ao ateliê de costura onde a gente trabalhava. No primeiro sábado, eu recebi o dinheiro, subi e ofereci para minha mãe. Ela me deu lá uns 2 mil reais para ir ao cinema. E a partir daí eu comecei sempre a fazer a mesma coisa. Eu gostei da brincadeira, gostei do que ela sentiu no momento. E sempre fazia a mesma coisa, ela sempre recusava e me devolvia o dinheiro. Você era um garoto bonito e muito alto. Qual a sua estatura? Atual é 1,80 m e pouco. É essa a pergunta? Sim.
Mas isso, quando garoto, era uma coisa favorável? Não, era favorável, não que minha altura se destacasse dos outros meninos da turma. Não, eu era apenas 4 dedos mais alto. Não era nenhum escândalo. Mas devo confessar que isso despertava um certo encanto, tinha um certo charme na coisa, assim, né? Era o mais alto da turma, né? E não era de todo feio, então eu acabava me destacando e acabava sempre apanhando mais do que os outros nas brigas de turma de rua, lógico. O mais alto e o mais bonito. E o que mais apanhava, talvez por isso não. Seu primeiro contato com o rádio? Primeiro contato com o rádio. Aí inaugurou-se a televisão no Brasil, um programa da PRF3 TV com José Guadalupe Mujica Marins, Frei Mujica. Naquela época, nós tínhamos conseguido já um aparelho de televisão, um dos primeiros, né, do quarteirão, pelo menos, e nós assistimos. Alguns meses depois, o Graça Mello, no Canal 5, quando ainda era na Paulista com a Angélica, introduziu ali na TV Paulista um programa chamado Escola de Teatro. Eram calouros, gente que queria participar de programas de teatro em televisão. Naquela época não se chamava assim. Então era feito uma seleção, e dessa seleção eles escolhiam alguns jovens, homens e mulheres, davam um texto para cada um e iam lá dizer o texto, me atrevo a dizer, interpretar. Era uma espécie de programa de calouro para teatro. Aí a minha mãe chegou e disse: eu quero te ver na televisão. Eu falei: não vou. Ela tanto insistiu e eu fui, me inscrevi. Fiz o teste, não passei. Peguei o segundo lugar, o que para mim já era uma maravilha, e já teria encerrado a minha participação como elemento diante das câmeras. Mas aí um cara chegou para mim e falou: você tem uma bela voz, você devia fazer rádio-teatro. Eu tinha um amigo, meu vizinho, amigo íntimo, que trabalhava no escritório, onde trabalhava um cara que era amigo de um sujeito que trabalhava na televisão, cujo nome era Luiz Galon. Então, o amigo do meu amigo falou com o Galon se podia arrumar um teste para mim na Rádio Tupi. E o Galon arrumou com o J. Silvestre. E lá fui eu por teste. Aí me deram uma folha de papel, lê, a parte do homem, evidentemente. Li, sei. Aí chamaram uma moça para ir fazer o teste comigo. Depois eu fiquei sabendo que essa moça era uma das primeiras radioatrizes da época, Lia de Aguiar. E fiz o teste com ela. Saímos do teste, ela disse: foi bem, obrigado. Voltamos à sala do J. Silvestre, ela disse: foi bem. Ele falou: um momentinho, foi lá o estúdio de gravação, ouviu a fita, voltou e disse: olha, você não sabe falar. A única coisa que presta em você é a voz. Acho que dá para trabalhar em cima disso, nós vamos te contratar em caráter experimental. E assim eu entrei no Rádio Teatro, em 53, através das mãos de Galão, Lia de Aguiar, J. Silvestre. Primeiro salário. O primeiro salário, é o valor que você quer? O valor. Era 2.200 não sei o quê. Não lembro mais o quê. Mentira! 2.300. Aí tem uma historinha bonitinha. O J. Silvestre me contratou por 2.200. O que naquela época não era ruim, era o dobro do que eu ganhava no ateliê de costura do meu pai. Então, uma semana depois eu fui assinar o contrato e um jovem naquela ocasião, evidentemente, chamado Humberto Burini, me apresentou o contrato e diz: assina. Eu olhei o contrato, não estava 2.200, estava 2.300.
Aí eu falei, Sr. Buri, eu preciso falar com o Sr. Jorge Silvestre antes. Aí, saí, fui falar com o Jorge Silvestre, com licença, Sr. Silvestre, o senhor combinou um salário comigo, mas o que estão me oferecendo lá é outro. O que é? Estão me dando 100, não sei o que, a mais. Ele falou, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu já tinha contado essa história um dia, 2 atrás, e quando contei essa história eu omiti um detalhe que devo dizer agora. Aí eu saí da sala do Sr. J. Silvestre, eu fui para o bar da esquina, na padaria Real, e telefonei para minha mãe, e falei para ela, mãe, está acontecendo isso, me ofereceram 2.200, estão querendo que eu assine por 2.300. O que eu faço? Ela disse, pega. Você explicou direitinho? Expliquei. Pega. Estava assustado, né? Aí voltei, assinei, recebi o primeiro salário. Agora não me pergunte, por favor, o que eu fiz deste primeiro salário, porque não me lembro mesmo. Honestidade alemã? Não sei se é honestidade, se é bobeira, o que é. Eu não posso me adjetivar assim, né? Não, fica esquisito. Mas deixando de frescura e olhando para trás agora, eu tenho a liberdade de dizer, eu acho que foi honestidade, sim. Não foi bobeira, não. Eu gostaria que todo mundo que passasse por essa situação pudesse ter esse pequeno vislumbre, assim, de, pelo menos indecisão, vai, e não partir totalmente para a ignorância, assim, né? Pensando que está enganando os outros. É bobagem, não leva a nada. E o costureiro morreu? Não, o costureiro ainda conseguiu permanecer vivo durante mais alguns meses, eu acho até que mais de 1 ano. Mas aí começou uma competição entre os ateliês, uma disputa pelos clientes entre ateliê de costura e o prêt-à-porter, quer dizer, carregação, confecção que começou. E essa confecção acabou com tudo quanto foi costureiro, costureira, que tinha ateliê, que tinha oficina, então acabou. Aí o meu pai foi ser vendedor de imóveis. Começou a vender imóveis em Brasília. Naquela época cogitava-se na futura capital do Brasil, e apareceram alguns loteamentos, e ele foi vender lotes. Como ele falava o português mal e com sotaque, as pessoas compravam lotes dele, porque ele transmitia uma certa credibilidade. E ele se deu muito bem. Fechou o ateliê e eu me dediquei exclusivamente à TV Tupi, a PFF3, então. Programas que fez? Começamos, como já dissemos, fazendo rádio e teatro. Então era assim, saía uma tabela diária, onde o elenco da casa era convocado para participar de determinados programas de rádio e teatro. Aí eu comecei fazendo rádio e teatro, logo no primeiro mês, um senhor chamado Caetano Guerardi me chamou e disse que eu iria fazer uma espécie de um casal que vive problemas do cotidiano. Uma espécie, tinha lá, surgiu depois, o Alô Doçura, éramos 2, só que esse programinha chamava-se Momento Romântico. Na hora do almoço, um casalzinho, a menina era irmã do Walter Stuart, Cachita Oni, e fizemos o programinha, ao vivo, bonitinho, num banco, falando bobagem, tudo bonitinho, e aí comecei a deslanchar na televisão. Quer dizer, comecei a fazer pequeníssimos papéis nos programas importantes da emissora. E assim foi, aí foi vindo devagarzinho, foi aumentando essa participação, até conseguir fazer um espetáculo importante como protagonista. TVs de vanguarda? TVs de vanguarda. Este, eu acho que é um marco na vida de todo ator ou atriz que tenha passado por aquele corredor da TV Tupi. O TV de vanguarda representava, na época, o programa de maior prestígio da emissora.
E para nós, atores, a escalação, o fato de poder ver o nome naquela folha de papel, na tabela, o nosso nome era um prêmio, era realmente um prêmio. A gente se sentia satisfeito, os outros atores e colegas não encaravam aquilo como inveja, e sim como este nosso colega foi premiado por ter sido escalado no TV de Vanguarda. E todo mundo tinha uma satisfação muito grande em participar desse programa, porque era pesado, era denso, era respeitado, não só pelo público telespectador em geral, mas pela diretoria, pelos próprios colegas e por todos os outros profissionais envolvidos na confecção do produto. Era realmente um prestígio, um programa de prestígio. Tive sorte, tive a felicidade, eu acho que existiram num total entre 150 e 180 espetáculos chamados TV de Vanguarda. Desses 180, seguramente uns 60 eu devo ter feito. Isso eu considero um marco na minha carreira, uma grata recordação, e é como se fosse uma medalha, um prêmio. O fato de ter participado da existência do TV de Vanguarda, me considero premiado. Nomes de alguns TVs de vanguarda em que você participou? Evidentemente fizemos os clássicos, tivemos o Crime e Castigo, tivemos Hamlet, tivemos peças contemporâneas para a época, O Lobo do Mar, A Noite do Desespero, Mulher Sem Pecado, Meu Amigo Harvey, Noite do Desespero, acho que chega, né? Calunga, Inocência, um monte, não acaba mais. Casamento. Casamento. Aí fui numa festa e encontrei uma loira bonita. Aliás, ontem eu estava selecionando umas fotos para trazer para cá, né? E encontrei a fotografia da minha mulher há 40 anos atrás. Aí eu fui para o quarto, eu falei, Paula, que é o nome dela, encontrei uma fotografia tua, que se eu tivesse aquela idade e encontrasse uma mulher como você, eu ia casar de novo. Porque você era muito bonita e muito gostosa. E era. Claro que hoje não é, eu também não sou. Mas me deu saudade de ver aquela fotografia, de ver a mulher com quem eu casei. Meu Deus do céu. E o mais curioso de tudo é que ela encarou isso como se fosse um elogio. E aí hoje eu não sei se foi elogio, acho que ela devia me dar um tapa na orelha, né? Bom, aí eu comecei a fazer televisão, fui à festa, encontrei essa gata, ficamos noivando ou namorando uns 2 anos. Claro, o pai dela não queria que ela se casasse com ator de televisão, porque ou era viciado, era bicha, ou era vagabundo. Naquela época não tinha bicha, não era viado mesmo. Eu não era nenhum nem outro, não me drogava, só gostava das coisas normais, e foi uma briga, mas foi uma briga mesmo. Até que ela decidiu que se o pai não concordasse, ela ia fugir comigo. Eu já vi isso em alguma novela, em algum filme. E aí o velho me chamou e disse, vou deixar, mas com uma condição. Quando eu tiver alguma coisa para você, e essa alguma coisa eu te der o dinheiro suficiente para você sustentar minha filha, eu quero que você dê a sua palavra de honra que você sai da televisão. Eu digo que está feito. Casei, ele nunca me arrumou nada. Eu ainda continuo na televisão e casado com a mesma mulher. Essa é a história do meu casamento. Filhos? Filhos, 3. Uma já de 40, um de 38, um de 28, cujos nomes são Márcia, Leonardo e Roberto. Um completamente diferente do outro. Isso quer dizer que um seja melhor ou pior do que o outro. São
completamente diferentes. Não dá nem para comparar. Desses 3 filhos, 2 estão casados. Ela, a mais velha, a Márcia, que tem 40, já tem 2 filhos. O Leonardo, que tem 38, tem 1 filho. E o mais jovem, o Roberto, que tem 28, é recém-casado há 2 anos e está virgem. Quer dizer, está virgem no aspecto de ter filho, não que ele seja virgem no casamento há 2 anos. Não é isso. Novelas. Novelas a gente começou fazendo ao vivo, né? A TV Tupi tinha novelas quartas e sextas. Tinha novela de aventura, né? Seriado de aventura, que eram as terças e quintas. E aí também fiz uma grande série delas, que vocês vão me perdoar, os nomes eu não lembro, vocês também não iriam lembrar, que vocês não são tão velhos quanto eu. Mas era assim, a gente fazia terça, quinta, um seriado de aventura, quarta e sexta fazia um capítulo de novela, tudo isso ao vivo. Daí ainda tinha, eu acho que ainda nessa época era ao vivo também o contador de histórias. Aí veio o videotape e continuou-se fazendo a mesma coisa, apenas em videotape, mas com a mesma quantidade de programas. Teve um dia que eu cheguei a fazer 4 programas num dia. Se falar isso hoje para alguém que está começando em televisão, se alguém desiste na hora. Mas naquela época eu fiz a apresentação de um programa chamado Rin-Tin-Tin, depois de ter feito um seriado, um capítulo de seriado chamado Volante Fantasma, ou Capitão Estrela. Depois eu fiz um capítulo de novela ao vivo, e aí eu fui fazer um tal de contador de histórias, que era uma historinha fechada de 1 hora de duração, que ia sempre às sextas-feiras à noite. Esta foi minha sexta-feira gorda na televisão. Você se lembra o nome da primeira novela e de quem era essa novela? Não lembro. Não lembro. O nome eu não lembro. É uma novela adaptada pelo Dionísio de Azevedo. Baseou-se num filme de muito sucesso, mas o nome eu não vou lembrar, não. Quando você saiu da TV Tupi? Saí da Tupi em 1966. Depois de 13 anos de casa, depois de vários sucessos, inclusive o Direito de Nascer tinha acabado de acabar. Aí eu fui chamado pelo Walter Clark, da TV Rio. E ele me disse, vamos. Eu falei, não dá. Ele falou, dá. Ele falou com Cassiano, que era o diretor-geral da TV Tupi, e ficou estabelecido o seguinte: eu dirigia a novela aqui em São Paulo e tirava 2 dias por semana e ia trabalhar não na Tupi do Rio, mas na TV Rio. Uma loucura que ninguém entendeu até hoje, muito menos eu. Eu era funcionário da Tupi e ia gravar na TV Rio. Aí ficou uma situação muito chata, inclusive para o próprio Cassiano, por ter autorizado essa loucura, né? Então, eu tive que optar. E, evidentemente, fazendo um certo leilão. Me oferecem tanto, eu tenho tanto, o que eu faço? Eu vou para onde me dão mais. E eu fui embora. Aí fui para a TV Rio, onde fiz uma novela. Logo após, entrou o grupo Time Life, lá na Globo, chamou o Walter Clark. Ele pegou a bagagem dele, entre a qual eu estava incluído, e fomos para a Globo. Mas isso foi em 1966, depois de 13 anos de TV Tupi. Falemos do sucesso de Sheik de Agadir. Sheik de Agadir não foi a primeira novela a fazer sucesso no Rio de Janeiro. Foi a segunda.
Mas foi a primeira novela gravada no Rio de Janeiro que fez um grande sucesso em São Paulo. Antes dessa, existiu uma outra chamada Eu Compro Essa Mulher. Esta foi uma novela produzida, gravada no Rio de Janeiro, fez muito sucesso lá e fez um sucesso relativo aqui. Foi o lançamento do casal Carlos Alberto e Ioná Magalhães. Foi uma bela novela. A seguir, da mesma autora, Dona Glória Magadã, apareceu a ideia de se fazer o Sheik, que eu encantei a ideia de que fosse feita novamente utilizando o talento deste casal, Carlos Alberto e a Ioná. E o Walter Clark disse que não. E eu contra-argumentava, nós temos um casal fazendo sucesso, vamos seguir com eles. Não, eu quero um Sheik loiro de olhos azuis. Walter, pelo amor de Deus, você está louco, não faz isso. Não, eu quero você fazendo o Sheik. Walter, pelo amor de Deus, não vai dar certo, não pode. Eu já dirijo a novela, eu vou dirigir, não pode ser. Não, eu quero. Naquela época, eu morava num apartamento no Rio de Janeiro, a família aqui, com o Hamilton Fernandes, Luiz Orione, Regis Cardoso. E uma noite eu me desabafei lá com eles, eu disse, eu não quero fazer, eu não posso fazer, é demais para mim, eu não tenho interesse em fazer, eu não quero fazer. Só faltaram me bater. O Hamilton Fernandes ele disse que, e fez, ele disse que me ajudaria e que seria meu camareiro, para eu não entrar em cena desarrumado, que eu era displicente, eu ainda sou meio displicente. E ele fez isso. Durante o decorrer da novela, eu ia me trocar, ele ia junto. Ele não deixava a camareira encostar. É ele que me arrumava, é ele que me enfeitava, é ele que me periquitava e dizia, vai. E eu ia, e eu fui. O Luiz Orione, idem, me ajudou muito, muito, muito. Da mesma forma como tinha prometido. E o Regis Cardoso, como diretor de TV, se portou de uma forma magistral. Aliás, como sempre. E aí eu fui para o sacrifício, podemos dizer assim. Sacrifício que se transformou numa grata surpresa, porque fez muito sucesso. Se tornou realmente a primeira novela carioca que fez sucesso aqui em São Paulo. Todo mundo foi muito festejado, o Ibope deu bastante, dinheiro deu bastante, o Clark ficou satisfeito e eu também. Essa é a história do Sheik. Continuando, quando você passou a dirigir programas? Ainda foi na Tupi. Um dia o Cassiano me chamou e perguntou, acho que ele nem perguntou. Ele disse, Henrique, você vai começar a dirigir novela. Eu falei, tá bom. Eu gostava daquele ambiente de trabalho do estúdio. E me atrevi a dizer, sim, eu vou fazer. E fiz. Era uma novela da Lúcia Lambertini, no horário de 6, 6h30, chamada Quem Casa com Maria. Eram 6 meninas lá e mais ou menos 7 noivas para 7 irmãos. E aí eu comecei a dirigir novela. E não parei mais. E continuei. E aí começou a complicar a história porque queriam que eu interpretasse e dirigisse ao mesmo tempo. E eu, inconsequentemente, fiz e deu certo. E continuei fazendo. E por muitos anos ainda na TV Tupi. E quando saí da Tupi e fui para a Globo, também continuei interpretando e dirigindo. O Sheik eu interpretei e dirigi. O Eu Compro Essa Mulher eu só interpretei. E assim fui levando até que de repente eu cansei de interpretar. Achei que eu me realizava mais, que eu tinha mais satisfação, maior prazer em participar de todo o capítulo e não apenas de algumas cenas. Então eu encostei o ator e me dediquei só à direção, que é o que eu venho fazendo até hoje. Claro que eventualmente, esporadicamente, uma pontinha ou outra, a gente vai necessidade de trabalho,
vai, faz, executa e mata até saudade, se é que pode se chamar assim. Mas por enquanto é só direção de TV. Teatro no Rio de Janeiro. Teatro eu fiz uma vez no Rio de Janeiro, logo após o Sheik, que o Oscar Ornstein, que era o gerente geral do Copacabana Palace Hotel, sabiamente, maliciosamente, pegava as pessoas que faziam sucesso na novela, na TV Globo, contratavam a peso de ouro, colocava num belo apartamento e dizia, vai fazer o teatro. Claro, casa lotada, matinê, naquela época tinha matinê, 2 sessões sábado, 2 sessões domingo, enchia sempre, sempre, sempre. Mas eu nunca tinha feito teatro. E eu entrei para fazer teatro, honestamente, porque eu queria aprender. Porque é uma outra linguagem, uma outra dinâmica, é uma obra que merece um outro tipo de respeito do que televisão. E eu fui para aprender. E parei nessa única peça, porque eu acho que fiquei traumatizado. Começou ensaio de leitura, 15 dias, 20 dias, um mês. E o diretor, cujo nome eu vou omitir, tinha uma resposta para toda e qualquer pergunta que lhe fosse feita a respeito daquele trabalho, do personagem, do encaminhamento do personagem. A gente perguntava, por exemplo, você acha que nesta cena a intenção deve ser mais direta, mais clara, ou deve ficar na entrelinha? A resposta para tudo era, bem, eu não sei, talvez, eu acho. E até o último ensaio, ele continuou dando essa resposta. Ele não respondeu a uma pergunta sequer. Sempre, não sei, talvez, eu acho. Nunca mais fiz teatro. Acabou a minha carreira aí. Logo você foi para a TV Excelsior, São Paulo. Da TV Globo eu fui para TV Excelsior. Ali fiquei também como ator e diretor. Algumas novelas, uns 4 anos, se não me engano, entre as quais a gente pode citar o Direito dos Filhos, uma novela do Marcos Rey chamada Mais Forte que o Ódio ou Mais Forte que o Amor. Não sei, acho que era Mais Forte que o Amor. E assim fui ficando lá 4 meses, 4 anos, né? Aí quando ela começou a fechar também, né? Quase 1 ano sem receber salário e tal, não sei o quê. Aí acabei saindo de lá e voltei para Tupi, onde continuei desempenhando as mesmas funções de ator, diretor. E aí fizemos novamente, pela 2ª vez, o Direito de Nascer, onde eu também participei como ator e como diretor. E ali fiquei mais um par de anos. E fazendo outro tipo de programas também, a gente fazia o que vinha pela frente, né? E aí o tempo foi rolando, aí começou a fechar Tupi também, e eu aí comecei a ficar preocupado. Falei, pô, eu saí da Excelsior, estava fechando, vim para Tupi e está fechando, vai ver que o pé frio sou eu. Aí começou a fechar e de lá a Bandeirantes. A Bandeirantes sobreviveu a mim, ela continua de pé, graças a Deus, até hoje. Ali também fiquei só como diretor. Fiz algumas novelas, o Cavalo Desmaiado, da Ivani, Dulcinea Vai à Guerra, com a Dercy Gonçalves, também da Ivani, o Todo-Poderoso, uma novela de poderes extrasensoriais, que não me lembro de quem era. E de lá acabei voltando para a Globo. Ali fiquei mais 2 anos. Aí fiz apenas uma novela chamada Quem Casa com Maria, do Walter Negrão, e comecei a comandar uma série de pequenas histórias, o que hoje poderia ser considerado como um Você Decide, sem a decisão. Quer dizer, era uma historinha que ia para um julgamento do telespectador. Chamava-se Caso Verdade.
Era uma novelinha de 5 capítulos semanais, 25, 30 minutos, cada semana uma. E aí fiquei mais uns 2 ou 3 anos. Depois da Globo, saíram comigo da Globo, aí eu parei com televisão. Mas parei de vez. Eu não queria fazer mais nada. Aí fui para minha chacrinha, estou lá tô falando assim, parece que eu fiquei 1 ano lá. Mentira, fiquei 15 dias. Aí chega o meu cunhado. Eu preciso de você. Eu digo, o que é? Eu quero que você vá ser diretor administrativo da minha empresa. Eu falei, pô, eu não entendo nada disso, não sei nada disso. Não tem importância. Você é organizado, você vai, você aprende, você executa e vai ser bom para mim. Eu falei, você é louco. Ele falou, sou, vamos, fui. E aí entrei num negócio chamado importação e exportação. Aprendi muito, valeu muito. Os meus dias eram bastante corridos, não deu nem para saber se eu tinha saudades da televisão ou não. Me dediquei a esse negócio de importação e exportação. Meu cunhado ficou muito rico, eu me pagava bem, não tenho nenhuma queixa. Aí um dia acordei e vi que tinham mordido minha conta bancária. Eu tinha uma conta no banco. No dia seguinte, quando acordei, eu descobri que tinha um sócio, um senhor chamado... Fiz tanta força para esquecer o nome dele, acho que até esqueci. Mas no esforço de memória, quem sabe, Collor. Meu sócio majoritário, ele ficou com 99%, me deu 1% e eu precisava sobreviver. Coincidiu que meu cunhado começou a baixar a bola, o Collor me tungou e a TV Manchete me chamou. Eu fui para a TV Manchete. Mordido pela saudade? Mordido pela saudade não, mordido pelo nosso ex-presidente, né? A quem eu gostaria de morder, mas literalmente, não é só... E aí fui para a TV Manchete. Fiz uma sequência de minisséries lá, com um razoável sucesso para a época e para a emissora que estava exibindo. E ali fiquei mais uns 2 anos, participei da novela como diretor da Ana Raiz Zé Trovão, da metade pro fim. E aí lá fiquei mais um tempo, e aí vim para SBT, voltei para São Paulo. Cinema. Quantos filmes você fez? Eu participei de 2 filmes. Um foi uma pequeníssima participação num filme realizado em coprodução com Cinematográfica Brasil e a TV Tupi, O Sobrado, cuja direção nos créditos aparece Cassiano Gabus Mendes e Walter Jorge Durst, mas na verdade é Walter Jorge Durst e Cassiano Gabus Mendes. Nesse filme eu fiz uma pequena participação. De vez em quando ainda vejo um moleque aí de madrugada na TV Cultura, né? Parecido comigo, de pô, sou eu, olha lá, está passando. E fiz um outro também, chamado Casei-me com um Chavante, a produtora do Alfredo Palacios. A direção foi do Miro Glauco. Elenco: Maria Vidal, Pagano Sobrinho, Lueli Figueiró, eu e outros. E aí tem um detalhe curioso nesse filme. Tinha uma briga. Aí eu comecei a briga. Aí não gravou-se 2, 3 dias, eu fui casar. Voltei e continuei a briga. Aí quando a gente vai assistir o filme, claro que ninguém sabe, mas eu me divirto muito, porque entre um soco e outro eu casei e fui para a lua de mel. E voltei feliz, feliz, feliz. SBT, grandes novelas. A tentativa era essa. A tentativa era essa. O grupo que foi formado lá tinha todas as condições técnicas, materiais, físicas, humanas e intelectuais
para que grandes novelas fossem realizadas naqueles grandes estúdios construídos. Porém, a política da empresa, que não me compete discutir, se está certo ou está errado, acho até que está certo, tem um público-alvo. Eles querem atingir determinado padrão de telespectador, de comprador de carnê em potencial. Então, sabiamente ou não, a direção da SBT chegou à conclusão de que não adiantava oferecer um produto melhor elaborado para este público, porque era um pouquinho demais para eles. Eles não estavam acostumados àquele padrão de novela. Queriam um negócio mais pé no chão. Por quê? Exatamente para atingir o público-alvo, pesquisa, marketing, viram que o produto está acima do padrão da média de telespectadores deles. Então, qual foi o negócio? Abaixar. Então não se pode mais fazer novela cara, muito elaborada, interpretada com requinte. Não pode deixar nada subentendido nas entrelinhas, não. Tudo tem que ser muito claro, muito direto, bem mexicano, bem argentino, bem latino. E é isso que nós estamos fazendo. Por incrível que pareça, não é uma política errada. E os números, o resultado do Ibope prova isso. Como filosofia de empresa, está certo. Como filosofia de trabalho, a gente pode ficar discutindo aqui até amanhã, que não vamos chegar a uma conclusão nenhuma. Principalmente se discutir sozinho, que eu estou fazendo. Falemos, porém, das grandes novelas do SBT. Nós fizemos 2 novelas de qualidade. Muito boa. A primeira foi Éramos Seis. Éramos Seis é uma regravação de um trabalho já realizado na própria TV Tupi. Essa novela, muitos anos atrás, foi realizada lá, teve muito sucesso. Aí o Nilton Travesso foi chamado e se implantou essa novela, o Éramos Seis, da Senhora Dupré, de novo. Vamos fazer de novo? Vamos. E fizemos muito bem feito. E tivemos grandes interpretações ali também. E cometendo injustiça, porque nomes eu vou esquecer, mas a gente tem que destacar o trabalho da Jussara Freire, da Irene Ravache, do Tarcisinho, do Brício, Jandir Ferrari, Otton Bastos, Caruso, Jandira Martini, e o resto fica por conta da minha ignorância. Foi muito boa essa novela, foi gostosa de ser assistida, foi gostosa de ser gravada e foi muito gostosa de ser dirigida. Cumpriu exatamente a proposta pela qual ela nasceu. Cumpriu todos os requisitos necessários para justificar a sua existência. Foi um belo sucesso. A seguir veio uma outra graça, chamada As Pupilas do Sr. Reitor. Também uma regravação de uma novela que já foi exibida pela TV Record. Também foi muito simpática, também foi muito bem aceita, com boas interpretações. Tivemos o Tuca Andrade, o Elias Glazer, Luciana Braga, Débora Bloch, o Du Moscovis, Rogério Márcio, Juca de Oliveira, que seria uma sacanagem esquecer esse nome. Depois dessa, aí começou a cair a coisa. Aí já começamos a perder em qualidade premeditadamente, por necessidade, para obedecer a ordens superiores. Já abaixaram a verba, abaixaram o salário dos atores, abaixaram a disponibilidade técnica, diminuíram o tamanho da cidade cenográfica, diminuíram o número de metros quadrados de cenário. E aí nós fizemos Sangue do Meu Sangue. Já começou a apertar.
Aí começou briga com o autor, o original, com o adaptador, aí o elenco interferiu, aí a briga foi para o alto escalão, envolveu todo mundo, ficou uma situação bastante desagradável, bastante constrangedora, e a novela chegou ao fim aos trancos e barrancos. Claro que isso tudo teve um efeito negativo para o telespectador, para o Ibope, para todos nós. Resultado: na quarta novela, as possibilidades, as condições se restringiram ainda mais. E aí foi feita Razão de Viver. Aí já não adiantava mais o talento da Irene Ravache, o Jean Francisco Guarnieri, só para citar esses dois. Porque aí a própria novela começou a ficar desacreditada dentro da própria empresa. Então, o que fez o departamento de programação, se podemos chamar assim, esse horário que tinha sido conquistado, que era das 8, 8h30, foi tirado. Jogaram a novela para 7, depois jogaram para as 9h30. Depois das 9h30 começaram a reprisar a própria novela às 6h30 da tarde, quer dizer, reprisar antes de exibir o capítulo. Aí foi o caos. E aí praticamente jogamos fora o prestígio que tínhamos alcançado. Aí foi feita uma nova tentativa, Os Ossos do Barão. Aí o Silvio chamou o pai, que foi o Walter George Durst, e deu a ele todas as condições para fazer. Fizemos, trabalho muito bem feito, outra vez bom elenco, Rubens de Falco, Guimara Reis, Juca, nossa, Jussara outra vez, Tarcisinho. Fomos levando, a novela, digamos, deveria ter 180 capítulos, nós gravamos os 180 capítulos, aí o departamento de programação diz assim: essa novela precisa acabar dia tal, só podem ser exibidos mais 26 capítulos. Como 26? Tem 50 e poucos gravados. Reduz, corta. Então o que é feito? Pega-se os 50, compacta-se em 20 e poucos e joga fora o resto. Essa brincadeira custou mais de 3 milhões de dólares. Mas não tem importância. Acabou a novela no dia que foi determinado. E assim é que estamos fazendo novela agora. Claro, algum objetivo devem ter. Alguma meta tem que ser alcançada, que espero esteja sendo alcançada, porque senão vai fechar esse núcleo também. Isso tudo, essas são as novelas do SBT. Henrique Martins, na sua opinião, o que é necessário para ser um bom diretor? Primeiro, paciência. Não. Primeiro, conhecimento. E um conhecimento que não deve ser superficial. Não se pode admitir alguém que queira inventar ou fazer de conta que entende da coisa, querendo ensinar uma coisa que não sabe para alguém que sabe. Geralmente esse alguém que sabe é o ator. E o ator tem uma capacidade, uma percepção muito grande para saber quando a pessoa que o está comandando sabe o que está falando ou se está enganando. Geralmente o ator percebe, saca que o cara está enganando e releva, e tolera, e atura. Estou falando isso profissionalmente, artisticamente. Às vezes tem que ficar quieto porque precisa de emprego. Mas a grande maioria simplesmente suporta e acaba levando o diretor nas costas. A não ser que ele saiba o que está falando. A não ser que ele demonstre saber o que é que ele quer, por que ele quer, que ele possa argumentar, discutir, conversar e convencer. Esse é um diretor. Então, primeiro, para responder a pergunta, olha que volta que eu dei. Em primeiro lugar, tem que ter um conhecimento mesmo. Em segundo lugar, tem que ter paciência para mostrar tudo isso. Porque não vale também chegar a dizer, não, faz assim porque eu quero e acabou. Pode até ser feito.
mas não é o correto. Aí é que entra a paciência. Por que é que eu quero? Faz assim, por que isso, por que aquilo, até chegar ao denominador comum e estabelecer um padrão razoável de resultado. Conhecimento e paciência. E o casamento? Quantos anos? E qual é a receita? Aí não é conhecimento não, viu? Aí é só paciência. São 42 anos de casamento. Receita. Como é que a gente chama? Abdicação? Não. Quando a gente dá alguma coisa, uma renúncia, alguma coisa assim, daqui a pouco eu lembro a palavra certa, mútua. Cada um tem que ceder um pouco do que foi, do que era, do que pretende, do que pretendia, do que deseja e do que gostaria de ser. Cada um tem que ceder um pouco, senão não vai. Acho que essa é a única receita possível. Além daquelas baboseiras de carinho mútuo, compreensão, não sei o quê. Acho que é muito mais pelo lado da renúncia e entendimento. E a conta bancária? Como é que vai? Nada que mereça um registro maior. Geralmente sobra mês no fim do salário. Geralmente. Mas não é nada dramático também. Não dá para se preocupar. É só se apertar uns dias. Mas não é nada folgado também. Não dá para viajar para Nova York cada 6 meses ou cada ano. Não dá, não é isso. Dá para sobreviver. Só. Por favor, o Henrique pelo Henrique. A educação alemã persistiu sempre? Eu acho que persistiu, sim. E persiste até hoje. Porque até agora há pouco houve um intervalo para a troca da fita de VT. Eu fui chamado lá na técnica para observar pequenos trechos da primeira parte gravada. E um cara olhou para mim e disse: "Você parece que está bravo." Não é isso, pô. Você jamais... Mas eu sou assim. Vai ver até que é, porque eu sou alemão, eu fui educado por pai, por mãe alemã. Eu cresci na televisão de uma forma ou de outra numa posição de comando, porque diretor de programa é posição de comando. Eu sou assim. Influiu. Eu sou assim? Sou. Não agrado? Sinto muito, mas eu sou assim. Olhando toda a sua carreira, qual foi o melhor momento? O melhor momento foi aquele já relatado antes, que foi a assinatura do primeiro contrato. Talvez não tenha sido o melhor momento, mas foi o momento de maior emoção na minha carreira. Foi a assinatura do primeiro contrato. Honesto, bom ator, ótimo diretor, fechado. Henrique Martins é um homem feliz? É. Sem dúvida alguma, é. É porque eu me considero um privilegiado pela vida. Eu consegui atravessar os meus anos todos, que são 60 e tantos, 66, fazendo exatamente aquilo que eu gosto. Então, eu sou um privilegiado. A gente pode olhar em torno, olhe você em torno de você, veja suas amizades e veja quão poucos são aqueles que podem dizer: eu estou trabalhando naquilo que eu gosto há muito tempo. Estou feliz. Muito. Se continuar assim, não tem queixa. O grande prêmio da sua vida? O grande prêmio da minha vida, além desse de poder olhar para trás e ver que atravessei a vida fazendo aquilo que eu quero, é não me arrepender de nada. Por não me arrepender de nada, eu me sinto premiado. Acho que a pessoa que olha para trás e começa a se arrepender de coisas que fez, o que deixou de fazer, está
despreocupado, não está satisfeito consigo mesmo. Basta ter alguma coisa da qual a gente se arrependa para saber que não está inteiramente liso, incólume. E esse arrependimento eu não tenho. Muito obrigada, Henrique Martins. Foi um prazer.